Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live do Clube do Doutor Empresário. Pri, seja muito bem-vinda, Pri. Pri, o tema de hoje é muito especial. Como é que você atrai os seus pacientes? Como é que você comunica para os seus pacientes para você poder faturar 3 vezes mais? Como é que você se conecta com eles? E eu vou dar várias dicas. Renata, seja bem-vinda. Obrigada, Pri. E Pri, eu vi lá no seu perfil que você perguntou quem é empresário. Aqui tem vários empresários, viu? Helena, sua linda. Um beijo, Helena, pra você. Que bom que você tá assistindo. Juliana, seja muito bem-vinda. Então, hoje o nosso tema é um tema bombástico. Como é que eu faço para faturar até 3 vezes mais, né? E eu costumo dizer que toda empresa, ela tem 3 pilares. Ela tem planejamento, ela precisa de planejamento, ela precisa de processos e ela precisa de pessoas. Quando a gente fala em faturar 3 vezes mais, que é o sonho de todo mundo, não é? Não é, Pri? Todo mundo quer faturar 3 vezes mais. Quando você fala de uma pandemia, aí você pensa assim, agora que eu tenho que faturar mesmo. Rejane, seja bem-vinda. Carla, seja muito bem-vinda, sua linda. O nosso tema eu tô falando aqui, viu, Carla e Rejane? É muito especial, porque como é que eu faço para faturar 3 vezes mais? Ainda mais num momento tão delicado como a pandemia. É possível? É possível, sim. Você só precisa ajustar alguns parâmetros na sua empresa. Como eu falei aqui inicialmente, toda empresa ela tem 3 pilares: planejamento, processos e pessoas. E quando a gente fala de faturar mais, a gente precisa ter muito claro que se eu quero faturar mais, eu preciso aumentar o número de pessoas que eu apresento à minha empresa. Você concorda comigo? Então, para isso, a gente entra no planejamento. O planejamento, ele precisa ser realizado tanto um planejamento de marketing, quanto um planejamento estratégico de quais as ações você vai fazer mensalmente para poder mostrar, comunicar a sua empresa para o maior número de pessoas. Então, quando a gente fala que uma empresa precisa ter planejamento, é por quê? Porque a empresa, ela precisa ter uma visão clara de onde ela vai chegar e para isso ela precisa planejar. Planejar o marketing, planejar as finanças, planejar a gestão, né? Planejar o atendimento, planejar as ações estratégicas dentro do seu tipo de negócio. Isso tudo vai fazer muita diferença para o seu crescimento rápido. Mas o principal você precisa planejar como é que você vai comunicar para o maior número de pessoas o que a sua empresa realiza. E o marketing está muito vinculado nisso. Para isso, você precisa definir quem é o público que você atende. Por quê? Tem muitas empresas que acabam investindo muito dinheiro e não tendo resultado porque investe no público errado. Então você precisa entender quem é o público que você vai alcançar e como que você vai comunicar com esse público para você gerar conteúdo de valor para esse público e gerar um engajamento, uma multiplicação e o maior número de pessoas conhecerem aquilo que você faz dentro da sua clínica, da sua empresa, do seu consultório. O outro ponto que eu falei são os processos, né? Por que os processos são importantes? Porque o planejamento, ele dá a direção de onde você vai, como você vai. O processo, ele diz como você vai fazer, né? E as pessoas, você precisa de pessoas engajadas para realizar o seu planejamento e para cumprir os seus processos. Quando a gente fala nesses 3 pontos, né, eu quero te trazer hoje 3 outros pontos que são de extrema importância,
que vão definir se você vai faturar mais ou menos, tá? Você precisa fazer a gestão da sua clínica. E quando a gente fala gestão da clínica, gente, tem alguns detalhes que fazem muita diferença. Se você começar a perceber, você vai ver que você tem um ralo financeiro. Quando você trabalha a gestão da sua clínica, um dos fatores que mais faz você faturar rapidamente, aumentar assim, Luciana, o que eu mudo hoje na minha clínica para poder meu faturamento subir assim, ó, com maior velocidade? De tudo que eu posso mexer, o que eu posso mexer para fazer com que ele cresça com maior velocidade, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, verificar a sua taxa de conversão. Quantos por cento efetivamente você tem convertido das pessoas que buscam você e das pessoas que efetivamente geram receita para sua clínica ou para o seu negócio. Taxa de conversão, ela não é só para o telefone. Você precisa saber a taxa de conversão, por exemplo, do fechamento de cirurgias. Tem muito cirurgião que eu conheço, que eu já treinei, que o paciente chegava até ele, mas na hora que a forma como ele apresentava a cirurgia, o paciente não fechava. Então, você, principalmente você que é dono de clínica, que tem várias especialidades, você precisa começar a entender sobre a taxa de conversão de cada um dos profissionais que estão com você. Ou a taxa de conversão de cada secretária que atende o seu telefone. Por quê? Porque você pode ter uma secretária que atende 10 pessoas e converte 2 e uma que atende 10 pessoas e converte 5, 6, 7. Então você começa, para você poder ajustar suas gestões e gerar um crescimento rápido e espontâneo, você precisa ter métricas, você precisa entender quem é o público que está me procurando e quanto por cento desse público eu estou conseguindo converter para receita dentro da minha clínica. Então esse é um ponto muito importante. Falando ainda de gestão, outro ponto importante, que tem muitas empresas que perdem uma receita absurda, é com as maquinetas de cartão. Você precisa ter muito cuidado com as maquinetas de cartão que você recebe na sua clínica, principalmente para as clínicas que recebem procedimento e com as clínicas que recebem particular. Pri, taxa de conversão é muito importante. Inclusive, gente, outra taxa de conversão que é importante para quem faz procedimentos é uma taxa de conversão de procedimentos e de profissionais. Por exemplo, Rejane, você tem que fazer uma taxa de conversão de todos os seus cabeleireiros, porque você também tem os cabeleireiros que senta a cliente na cadeira e que ele só faz escova sempre, e você tem outro que todo cliente que senta na cadeira dele e que vai fazer uma escova, ele converte para hidratação, converte para outros serviços. Oi, Gislaine, seja bem-vinda, querida. Sejam todos bem-vindos, viu? Então, a taxa de conversão, você aplica ela em vários pontos na sua clínica para você entender o que está acontecendo. E aí você tomar uma decisão. E aí, como eu estava falando, sobre as maquinetas de cartão. Se você faz procedimento ou recebe pagamento em particular, você precisa ter cuidado com as taxas que você está pagando na sua maquineta de cartão. E se você faz antecipação, você precisa ter mais cuidado ainda, viu? Por quê? Porque assim, você quando vai contratar uma maquineta e você vai contratar, você olha o quê? A taxa de débito e de crédito. E aí um dia eu cheguei numa clínica e a taxa de débito era 0,99. Mas a taxa do parcelado, para quem trabalha com procedimento, quem trabalha com consulta recebe a consulta só uma vez. Mas normalmente quem trabalha com procedimento ou com exame faz o parcelamento desse valor. E aí é que mora o perigo, porque as taxas de parcelamento normalmente são muito altas e a taxa de antecipação para quem faz antecipação também é muito alta. Então um dia eu cheguei numa clínica que o débito era 0,99, mas o crédito parcelado em 4 vezes, como a clínica fazia, e mais a taxa de antecipação, a dermatologista estava pagando 15%. 15%, gente, faz muita diferença no seu faturamento.
Imagina você pagar 15% de um procedimento que você já não tem uma margem alta. Você não tem uma margem alta. Então, quando a gente fala de você planejar o seu processo de gestão, é que não adianta você também jogar um monte de gente dentro da sua clínica se você não sabe cobrar por isso. E aí entra o terceiro ponto que eu quero dar de dica para você hoje, a sua precificação. Você tem que precificar corretamente. Porque se você não precificar corretamente, você vai ter prejuízo. Aí você vai falar, nossa, eu tô trabalhando tanto, tem tantas pessoas na clínica e eu não tô vendo dinheiro. Por quê? Porque pode ser que a sua precificação esteja errada. Porque dentro da sua precificação, você tem que considerar a sua taxa de sala, você tem que considerar a sua taxa, seu custo variável, seu custo fixo, a taxa de cartão, se você faz antecipação, você tem que considerar o quanto você paga no total com antecipação, você tem que considerar os impostos, você tem que considerar tudo isso. E quando você considera tudo isso, é que você vai jogar sua margem, fazer sua precificação. A comissão da sua secretária, que é importante bonificar a secretária. Muitos médicos me perguntam assim, Luciana, eu dou comissão do líquido ou do bruto? E aí eu falo, tem que ser do bruto, porque é em cima do que ela vendeu, do que ela ofereceu para o seu paciente. Ela não é sua sócia, ela não pode entrar nas suas despesas. Porém, essa comissão, ela precisa estar dentro da sua precificação. E a sua precificação, ela não pode ser o mesmo preço do mercado, porque talvez a sua estrutura é diferente, o conceito da sua marca é diferente, seu posicionamento é diferente. Então, dentro de gestão, esses 3 pontos, quando você observa a sua precificação, a sua taxa de conversão e a forma que você recebe, taxas de banco, gente, eu cheguei numa cliente um dia e ela tinha mais ou menos uns 30 funcionários. E ela não tinha conta salário, ela pagava R$14 de transferência para cada funcionário. Você imagina que custo absurdo para poder transferir todo mês o salário para 30 pessoas? Porque ela não fazia uma conta salário para poder a pessoa receber direto na conta salário e ela poder ter uma taxa menor para poder pagar os funcionários dela. Então adianta, ela pode ter muito fluxo na clínica, mas aí tem um ralo financeiro do outro lado. Então, quando você ajusta esses 3 pequenos processos, o processo de gestão tem vários processos, mas eu garanto para você, se você já começar ajustando a sua taxa de conversão, para você entender quantas pessoas te procuram e quantas pessoas de fato elas geram rentabilidade para sua clínica, para o seu consultório. Se você ajusta a sua precificação, e se você ajusta as formas como você recebe o pagamento que entra, que aí também vale para quem trabalha com plano de saúde, precisa ficar atento às guias de convênio. Tem muito médico profissional da área da saúde que acha que é só pagar o faturista lá 5% tá tudo certo. E não tá não, gente. Porque, há um mês atrás, mais ou menos, uma médica que eu atendo percebeu que o faturamento dela tava só caindo. Aí nós fomos fazer uma análise, um estudo do faturista lá. E aí ela tinha 3 meses que ela tinha trocado. E aí a gente percebeu que a empresa de faturamento estava faturando errado e estava impactando em R$20 mil a menos por mês no faturamento dela. Quem tem faturamento próprio também tem que ficar ligado, atento. Por quê? Porque teve uma outra clínica que a gerente saiu da clínica porque ficou doente. Quando uma outra gerente assumiu, nós achamos 150, gente, olha aí, cai dura aí, R$150 mil em guias guardadas no armário que não foram enviadas para o convênio. Você imagina o prejuízo de uma clínica. Então, quando eu falo de gestão, tem todos esses aspectos que você precisa ficar atento, mas que se você colocar isso em ordem, o seu crescimento já pula, você já cresce automaticamente porque você deixa de ter ralos financeiros. O segundo ponto, ajustou a gestão? Você precisa ajustar a sua comunicação, para que você possa comunicar aquilo que você faz com excelência para o maior número de pessoas. Não é, Carla? Isso não acontece? Conta aí para mim.
Aí, para ajustar a sua comunicação para o maior número de pessoas, né? Já que o primeiro ponto, ajustou a gestão, ajustou os ralos financeiros, prestou atenção de onde é que está saindo o dinheiro sem você perceber, porque não faz sentido, gente, a conta precisa fechar. Se você está faturando, se você está vendendo, está entrando paciente, está entrando convênio e o seu caixa está baixo, tem alguma coisa errada, você tem que descobrir os ralos financeiros. Mas aí você ajustou a gestão, você precisa ajustar a comunicação. A comunicação é o como você vai fazer para comunicar aquilo que você faz para o maior número de pessoas. Aí também tem alguns pontos importantes que você precisa observar. Um é o marketing externo. Você precisa fazer marketing externo? Precisa. Quem não está na internet vai estar fora do mercado. Então você precisa distribuir o conteúdo que você tem. Você precisa comunicar o que você faz. Você precisa comunicar quais são os exames que você faz. Mas lembrando que você está falando com pessoas e pessoas comunicam com pessoas. Então quando você for gerar um conteúdo, gere um conteúdo de valor. Como a Priscila falou aqui um dia pra gente, por favor, não coloque lá dia 5 de agosto, Dia Nacional da Água. Qual foi o valor que você criou pro seu público? Então, você precisa entregar um conteúdo. Então, não é porque... Cris, seja bem-vinda, linda. Por exemplo, a Cris tem uma esmalteria. Não é porque a Cris tem uma esmalteria que ela só vai colocar coisas sobre esmalte e unha. Ela vai ter lá assuntos relacionados sobre esmalte, sobre unhas, mas ela pode ter sobre saúde, ela pode ter uma frase de motivação, ela vai construir um conteúdo que converse com o público dela. Ela vai construir para ir, por isso que eu falei inicialmente que ela tem que conhecer o público. Quem são? O público são mulheres de 30 a 50 anos, são mulheres que buscam equilíbrio, saúde na vida, porque daí você vai conseguir tirar um conteúdo de qualidade para agregar valor e comunicar. A arte da entrega do conteúdo é a arte que você vende sem vender. Por que você vende sem vender? Porque você entrega tanta coisa de qualidade que a pessoa quer descobrir. Se você está entregando aquilo com tanta qualidade gratuita, imagine o que você vai entregar pago. E aí, para você comunicar para o maior número de pessoas, vai exigir que você faça um planejamento também, que tenha um processo a ser seguido. A constância que você vai fazer essa comunicação. Só que muita gente faz só o marketing externo e esquece que comunicar para o maior número de pessoas aquilo que você faz, você tem que também comunicar para o interno, para a sua base de clientes. Como a Priscila trouxe aqui numa pesquisa de marketing de relacionamento, 52% do seu faturamento vem da sua base de clientes. Então, como é que você está comunicando com as pessoas que um dia já passaram pela sua empresa, pela sua clínica, pelo seu consultório? Você precisa comunicar aquilo que você faz para eles, até porque, gente, mas ele não vai voltar, Luciana, eu faço um exame aqui que a pessoa não volta para fazer o exame. Mas você vai comunicar com ela, não é porque ela vai voltar para fazer o exame, é porque ela já teve uma experiência com você. E se ela teve uma experiência com você, ela pode te indicar para outras pessoas. Então, se você, por exemplo, você manda lá que você agora tem uma nova especialidade, ou que você tem um novo serviço, ou que você está trabalhando com um novo produto, pode ser que aquela pessoa ali, ela não vai adquirir esse serviço ou esse produto agora. Mas ela vai pegar o celular, vai ler e vai falar: olha, recebi uma mensagem aqui da clínica que eu atendo, da clínica que eu vou. Agora eles têm fonoaudiólogo, que bacana. Eu vou avisar pra Mônica, porque a Mônica estava precisando de um fonoaudiólogo para a filha dela. Então, você já tem conexão com esse paciente, então não perde ele. Você tem que se comunicar com ele. Eu falo, é um relacionamento. Você tem que mandar pelo menos um conteúdo, uma mensagem para sua base de pacientes. Uma vez por mês, ele precisa lembrar de você, que você existe. Já diz o ditado: quem não é visto não é lembrado. Oi, pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Vocês concordam, gente? Manda aí pra mim. Vocês têm pergunta, tá claro? Manda coração. Ação, gente, movimento. E aí, Luciana, mas não é muita coisa para eu mandar para eles, para ele receber todo mês, uma vez por mês?
Não, gente, é relacionamento. Oi, doutor André, seja muito bem-vindo. Doutor André, eu tô falando aqui sobre os pontos principais para conseguir alavancar o faturamento. Comentei aqui que o doutor André passou por todo esse processo, que ele é um empresário de muito sucesso. E comentei aqui que a gente precisa ajustar a gestão, ajustar os ralos financeiros, saber precificar, saber quantificar a taxa de conversão, saber quantificar os resultados efetivos de cada profissional que está conosco. E agora eu tô falando sobre a gente precisa comunicar para o maior número de pessoas da maneira correta para o nosso público aquilo que a gente faz. Tanto através do marketing externo, que é o marketing de distribuição, e que ele pode ser comunicado tanto através do Google como através das redes sociais, mas você precisa agregar valor para quem você procura, o público que você procura, quanto para o marketing interno, que é a sua base de pacientes. E a sua base de paciente, ela já teve uma experiência com você. Então fica muito mais fácil. Por exemplo, o doutor André, ele tem uma clínica de ginecologia, uma das melhores clínicas de Brasília. Lá ele tem em média, acho que 12 profissionais, não é, doutor André? Ele tem todas as especialidades dentro da ginecologia. O doutor André, se ele fizer um artigo ou um vídeo ou uma arte falando de cada profissional, né? Ele vai ter um conteúdo para um ano, porque uma vez por mês ele vai mandar alguma coisa sobre a mastologista, depois ele vai mandar sobre a ginecologia, depois ele vai mandar sobre a ginecologista, a importância da ginecologia na adolescência. E aí, o que ele vai construir, mandando uma vez por mês um conteúdo dentro de todos os especialistas que ele tem? Ele vai construir uma autoridade. Essa pessoa, uma vez por mês, vai lembrar dele e ela vai falar o seguinte: nossa, mas eu gosto dessa clínica porque ela é completa. Ela tem todas as especialidades. Eu consigo resolver tudo em um só lugar. E mesmo que naquele mês que ela só vá na clínica uma vez por ano, porque eu lembrei ela da clínica da mulher uma vez por mês, ela vai falar assim: vai lá na minha clínica, na minha médica, lá eles têm todas as especialidades, eu vou te passar o telefone. E esse, gente, é o marketing mais acessível, que é o marketing da indicação. É quando você transforma os seus pacientes em multiplicadores daquilo que você faz e daquilo que você entrega. Então, ó, o doutor André tá falando aqui, ó, e o custo por atendimento para avaliar a precificação correta. Exatamente, isso é muito importante. Inclusive, eu falei, doutor André, que mesmo quem atende por convênio precisa aprender a precificar os serviços que oferece com as tabelas de convênio e conferir, porque senão você também perde muita receita se não fizer um faturamento assertivo. E aí, então, eu ajusto a minha gestão e eu comunico para o maior número de pessoas. Agora, vamos pensar comigo. Se eu ajustei a minha gestão, ajustei minha precificação, ajustei minha taxa de conversão, e agora eu consigo ter um relacionamento com o meu paciente e eu comunico ele nas redes sociais, na internet, no Google, eu consigo posicionar a minha marca, a minha clínica, aquilo que eu faço. Qual é o terceiro passo? Eu preciso estar preparado para receber esse público. Se eu não estiver preparado para receber esse público, é outro tiro no pé. Então você entende, gente, que não adianta eu receber um monte de gente se eu estiver precificando errado, se eu estiver com ralos financeiros. A conta não vai fechar. Não adianta eu receber um monte de gente se eu não tiver preparado uma equipe para poder receber essas pessoas e demonstrar que o conceito que eu vendi na internet, ele é real. E não adianta eu ter equipe preparada e ter preço preparado, precificação, gestão preparada, se eu não tenho público. A clínica também não vai girar. Entende por que esses 3 pontos são os 3 principais pontos que vão alavancar seu resultado? E aí, gente, equipe preparada, o terceiro ponto que eu vou falar hoje. Eu sinto informar que você nunca vai achar a equipe perfeita. A equipe perfeita
ela é a soma do melhor de cada um da sua equipe. E mesmo que você tenha essa equipe, a soma do melhor de cada um, para chegar nesse nível, você precisa preparar. Porque não vem ninguém pronto. Ninguém vem com o seu DNA, ninguém vem com o seu processo de gestão, ninguém vem com a cultura da sua empresa. E pelo contrário, muitas vezes as pessoas chegam cheias de vícios. E isso acontece com muita frequência. Mas você precisa ter uma equipe preparada para receber esse público. Senão, você ajusta todo, faz a captação e perde na recepção. E é o que eu falo. Perdeu na recepção, você pode ser um médico excelente, um especialista, você pode dominar a sua área. Mas o paciente nunca vai ter oportunidade de chegar até você para descobrir o quanto você é bom. Então faz toda a diferença, gente, exercer uma liderança. A sua liderança vai fazer toda a diferença. E se você tem uma rotina ou já tem um grupo grande, é importante que você tenha uma pessoa para te ajudar. Uma gestora, uma supervisora, uma coordenadora. Mas essa liderança, porque o que eu vejo muito em clínica é que às vezes o médico é muito ocupado, é muito corrido, e porque ele é muito corrido, ele não lidera, ele não gerencia, e aí quando chega na mão dele é só problema. E aí ele já fica estressado porque parece que ele só resolve problema. Mas é porque pela falta de tempo, pela falta de gestão, pela falta de liderança, quanto mais falta liderança, mais incêndio você vai ter que apagar. A Carla falando aqui, eu sofro com isso. Carla, você não é a única. Então, Carla, para você poder suavizar esse sofrimento, começa a pensar que você é uma formadora de pessoas. Que você é uma líder que forma pessoa. E quando a pessoa chegar, não espere que ela faça aquilo que você quer que ela faça pelo currículo dela. Porque você entrevista no currículo e muitas vezes você tem a crença de que, nossa, mas ela trabalhou em todos esses lugares, ela vai saber atender o telefone, que é o básico, atender o telefone. Não vai, não. Então você precisa já pensar o seguinte, entrou uma pessoa na sua empresa, ela precisa passar pelo seu processo de integração. Ela precisa aprender qual é a sua missão, sua visão, seus valores, qual é o seu padrão de atendimento, como que você quer que ela fale no telefone, quais são as palavras, com os gatilhos mentais que você quer que ela fale no telefone para que ela converta o maior número de pacientes. Porque senão, gente, o colaborador, ele chega na sua empresa com uma malinha, ele chega lá com uma mala, com uma bagagem. Se você não direcionar o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, por isso que eu falo, tem que ter o checklist da secretária, o que ela tem que fazer diariamente, o que ela tem que fazer semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, como que ela tem que falar no telefone, quando o paciente chegar na recepção, qual é a frase que ela tem que dizer. Isso tudo você precisa treinar ela e falar, aqui funciona assim. Porque senão ela vai fazer de acordo com a bagagem dela. E de acordo com a bagagem dela, muitas vezes esse paciente... Doutor André, o senhor lembra da lista negra? Esse paciente é chato, vou jogar na lista negra. Porque ela não quer ter trabalho. E ela vai chegar na clínica com muita disponibilidade. Todas elas chegam com muita disponibilidade para vestir a camisa da empresa. Mas para ela manter essa disponibilidade, você precisa treinar. E é só uma vez que você vai treinar? É só no processo de integração? Não! Vocês já observaram que a cada 3 meses seus funcionários vão fazendo assim, ó. Ele tá super empolgado, aí ele vai vestir a camisa da empresa. Passou do período da experiência, ele tchu. Acontece isso aí? Conta pra mim. Aí você vai, chama a atenção dele, ele fica com medo de perder o emprego, aí ele sobe de novo, aí ele dá um gás. Tava chegando atrasado todo dia, aí você chamou a atenção dele,
Aí ele pega e faz o quê? Não, aí agora ele começa a chegar no horário de novo. Aí daqui a pouco passou 2 meses, quando tá chegando 3 meses de novo, teve um problema com o marido, separou, o filho tá doente, ó, de novo. Aí o funcionário cai a produtividade. Aí você acha assim, gente, o que eu tô fazendo de errado? Por que ela tá fazendo? Eu já falei 10 vezes. Eu tive numa clínica essa semana, a menina falou assim, Luciana, eu já ensinei isso pra ela, tem 1 ano que ela tira a guia desse convênio. E essa semana ela me mandou 7 guias erradas. Ela mandou 7 guias erradas porque ela não sabe? Não, ela mandou 7 guias erradas porque ela não tá tendo atenção. E por que ela não tá tendo atenção? Porque ela tá com um problema familiar. E aí, como é que você age numa situação dessa? Tem que chamar para conversar. Existe uma ferramenta que chama avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela é um feedback formalizado que você pode aplicar na sua empresa a cada 2 meses. É uma média boa para você aplicar. Aonde coloca lá, o funcionário vai escrever nessa avaliação o que ele enxerga que são os pontos fortes dele. O que ele enxerga que são os pontos de melhoria, os pontos fracos. Aí você vai chegar na avaliação dele e vai falar com ele, olha, eu concordo que você tem esses pontos fortes, mas eu também acho que você tem esse ponto forte que você não citou. Ou você vai dizer, eu não concordo que isso aqui é um ponto forte seu, porque você está agindo assim, assim, assim. Da mesma forma, você vai pegar os pontos de melhoria e vai falar, eu também acho que você precisa melhorar isso. Mas eu também acho que você tem que melhorar isso, isso e isso, porque a gente está tendo esse e esse problema. Aí no final, tem um ponto que é o plano de ação, onde o próprio colaborador, de próprio punho, escreve o que ele vai mudar nos próximos 60 dias. Gente, isso é uma ferramenta que dá muito certo, porque é diferente quando você fala para a pessoa, olha, você não está atendendo com qualidade, você foi ríspida, você precisa melhorar seu atendimento. Olha, você não está tendo atenção nas guias. O que acontece? A pessoa ouve e a tendência das pessoas quando elas estão sendo criticadas elas só ouvem a primeira frase. Você não está tendo atenção na guia. Pronto, bloqueou o ouvido. A partir dali, tudo que você falar, ela não está ouvindo mais nada. A única coisa que ela está fazendo nesse momento é pensando em como ela vai se defender de você. E aí, o que acontece? Ela não ouviu, não gerou mudança, porque não mudou a consciência. Não adianta você implantar processo e não mudar comportamento. Não gerou a consciência, ela não vai mudar. Aí ela tá emburrada, fica emburrada ainda, achando que você é chata. Isso acontece aí? Conta aí pra mim. Mila, seja bem-vinda. Aí, o que aconteceu? Não teve mudança nenhuma. Quando você faz uma ferramenta, uma aplicação de feedback, que pode ser aplicada a cada 2 meses, para fazer a avaliação bimestral, e pode ser aplicada em situações pontuais. E aí você faz isso com ela escreve o que ela vai mudar. Quando ela escreve, gera uma consciência, uma autorresponsabilidade. Aí a pessoa muda o comportamento. Senão ela só fica de cara emburrada, aí não tem consequência nenhuma, você fica estressado porque você briga, e aí ela faz errado de novo, aí você briga, ela faz errado de novo, você estressa, manda embora, e você fica com um alto índice de turnover. Então a gente precisa sim, primeiro adaptar as pessoas à nossa empresa. Então a pessoa pode ter o currículo que for, ela não conhece a minha empresa, ela não conhece os meus valores, e ela não conhece a minha metodologia, a forma como eu quero atender meus pacientes e imprimir um alto padrão de qualidade, de atendimento e de excelência dos meus pacientes. Então esse é um ponto assim crucial. Preparou ela? Ela vai oscilar, tá? Não adianta você achar que não, ela vai oscilar. Por isso, faça a ferramenta de avaliação bimestral ou semestral, né, ou trimestral. Por quê? Porque aí, quando ela estiver nessa fase de caindo,
você vai lá e acorda ela para ela subir de novo. É assim que funciona. E outra coisa, gente, período de experiência. O que a pessoa faz no período de experiência, ela vai repetir o resto da jornada dela na sua vida. Então, gente, se o funcionário está chegando atrasado no período de experiência, ele vai continuar chegando atrasado depois. Então, faça uma avaliação antes do período de experiência. Eu vejo muitos e muitos médicos que, assim, a pessoa vai vencer o período de experiência amanhã. Aí ela quer decidir hoje se fica ou não. O período de experiência é 90 dias, faz uma avaliação com 30, porque se você não quiser ficar com aquela pessoa, você já vai ter tempo de fazer um processo seletivo, contratar outra, para quando der 45, você dispensa ela e coloca. Vai dispensar, ou então não, a pessoa é boa, mas precisa de alguns ajustes, o que você vai fazer? Você vai com 45 dias, você vai fazer uma avaliação de desempenho, aí você vai pontuar o que você precisa que ela melhore para que ela passe no período de experiência. Aí ali depois, com 30 dias daquela avaliação, você analisa, ela mudou, ela não mudou? Se ela não mudou, gente, ela não vai mudar. Então, abre um processo seletivo e já contrata outra pessoa antes do dia de desligar essa. O doutor André tá perguntando, a bonificação ajuda a perdurar a eficácia no treinamento? Ajuda, doutor André. Ajuda. Não é que perdurar o treinamento, é porque as pessoas têm vários fatores que são fatores motivacionais, que fazem com que a pessoa tenha energia produtiva, tá? Reconhecimento é o principal, não é dinheiro. Já tem pesquisas que falam, o funcionário às vezes ele fica num lugar que ele ganha menos, mas porque ele se sente valorizado. Então, como que eu valorizo o meu funcionário? Elogie ele quando ele acertar, sabe? Faz uma reunião mensal, proporciona um café da manhã para elas, faz um bilhete agradecendo pela equipe, que tem pequenas coisas, gente, com um custo muito baixo, faz com que sua equipe fique motivada, sabe? Então, reconhecimento é o maior motivador de qualquer equipe. Fica a dica aí para vocês. Mas benefícios também entram em uns que são o que é um diferencial. Então, a bonificação, ela vai entrar como um tipo de benefício. Por isso que quando elas ganham uma bonificação, e é importante, gente, que você associe essa bonificação com a realização de um sonho dela. Sabe? Trabalhe esses sonhos da equipe de vocês. Porque é assim, ó, se eu pego R$100 e dou pra ela, ela vai ali R$100 pagar a conta de luz e ela não lembra. Agora, se você coloca lá um livro dos sonhos na sua empresa, a Pri tá perguntando aqui, essa live vai ficar disponível? Tem como assistir e anotar? Tem sim, Pri, ela vai ficar lá no Clube do Doutor Empresário. Entra lá no link do Clube do Doutor Empresário e entra no Telegram ou no WhatsApp que eu vou disponibilizar lá pra vocês. E a Gislaine tá falando aqui, Lu, você tem algum modelo de avaliação de desempenho para compartilhar? Tenho sim, também vou colocar lá no clube, viu? Exclusivo para vocês, lá no Clube do Doutor Empresário. Mas, doutor André, como eu tava falando, então assim, o que acontece? Associe essa bonificação, se você põe um livro dos sonhos e essa pessoa fala assim, o que você quer fazer com a sua bonificação desse ano ou desse mês? Coloca aqui uma foto daquilo que você quer conquistar com a bonificação, com o salário que você vai ganhar esse mês. E aí ela vai colocar lá, ou do ano, e ela vai colocar lá, não, a minha bonificação, eu quero reformar minha casa, eu quero trocar meu carro, eu quero trocar minha geladeira, eu quero comprar um vestido novo. Quando ela recebe essa bonificação e que está associada a algo que ela vai conquistar, quando ela conquista, ela associa que você ajudou no processo da conquista dela. Então, através da Clínica da Mulher, eu comprei meu apartamento, eu troquei meu carro. Esse mês a minha bonificação ajudou a pagar minha faculdade. Porque as equipes perdem a gratidão, tá?
Porque a gente, quando o especial se torna comum, a gente deixa de ser grato. Toda vez na sua vida que uma coisa especial se tornar uma coisa comum, você vai perder a gratidão e você vai tratar como uma coisa normal. E é isso que acontece com o funcionário. Ele entra muito empolgado. Depois aquele lugar para ele já é comum, normal, ele deixa de ter gratidão. E cabe à liderança fazer com que ele enxergue que aquele lugar é o lugar que proporciona para ele qualidade de vida, conforto para o filho, proporciona a escola do filho, proporciona a casa que ele está construindo, proporciona o crescimento na carreira. Então, gente, tem pequenos detalhes que se você fizer ao longo do mês com os seus colaboradores, você vai ter colaboradores muito mais motivados e o treinamento vai ficar por muito mais tempo. Fez sentido para você? Manda aí mais perguntas. A Pri falando aqui, energia produtiva, amei esse termo. Legal, Pri, que bom que gostou. Então, esses 3 pontos, gente, são essenciais e vão fazer, se vocês aplicarem esses 3 pontinhos que eu falei, você pode ter certeza que você vai triplicar o faturamento. Doutor André, conta aí, é ou não é possível triplicar faturamento? Doutor André já cresceu muito mais que 3 vezes, mas é ou não é possível? Conta aí. Preços a ser medida, a eficácia. Então, assim, gente, vocês precisam... Ah, tá, ok. Precisa ser medida a eficácia. Precisa sim, precisa também medir. Você pode ter indicadores de resultado, viu? Até para essa bonificação aí. Você pode gerar indicadores de resultado. Inclusive, eu tive uma experiência muito positiva numa clínica, que era uma clínica de exames, e que lá a bonificação não era só em relação à marcação de exames e consultas. A precificação, a medição, a bonificação, ela estava vinculada a custos operacionais. Então, assim, o médico lá percebeu que ele estava gastando muito com energia, que a energia dele estava indo muito alta. Então, nos indicadores de bonificação dele, ele colocou lá um percentual para marcação de consulta, um percentual para redução de energia. Se todo mês reduzisse a energia, a equipe ganhava um percentual X. E ele reduziu em 30% a energia dele só com essa ação. Então, as pessoas realmente precisam de estímulo para poder fazer a diferença. O que não se mede, não se administra. É muito bem, doutor André, é isso mesmo. Então, hoje o que eu quero deixar para você é isso. Ajuste a sua gestão. Como o doutor André falou, o que não se mede, não se administra. Ajuste a sua gestão. Depois que você ajustou a sua gestão, você comunica para o maior número de pessoas aquilo que você faz, aquilo que você entrega. Lembrando que você tem que comunicar para o público externo e para o público interno. Terceiro ponto, prepare a sua equipe. Prepare a sua equipe para receber essas pessoas. Não adianta eu ter fluxo na clínica se eu tenho ralos financeiros no meu faturamento, na minha precificação ou na minha taxa de conversão. Não adianta. Não adianta eu captar um monte de gente e não ter uma equipe preparada para receber. Você é um excelente médico, mas as pessoas nunca vão saber porque não vão chegar, não vão passar da recepção. Então você precisa de planejamento, processos e pessoas. Você alinhando esses 3 pilares, você consegue alavancar os seus resultados e crescer muito mais rapidamente. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo. Essa live vai estar na íntegra lá no Clube do Doutor Empresário. E hoje eu ensinei aqui na prática como é que você alavanca o seu resultado, podendo triplicar o seu faturamento. Então assiste lá, viu, doutor Gustavo? Pessoal, tem mais perguntas? Obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá? Obrigada pelo apoio de vocês. É muito bom estar entregando esse conteúdo para vocês. E eu quero pedir mais uma vez, como eu tenho pedido todos os dias. Se esse conteúdo fez a diferença para você, eu quero que você marque
2 pessoas, pelo menos, que você quer que tenha acesso a esse conteúdo. Lá na minha postagem no Instagram, que tem o cronograma da semana. Marca 2 amigos lá que você quer que receba esse conteúdo e que cresça como você tem crescido. Então, gratidão, boa noite a todos, viu? E amanhã nós estamos aqui para falar sobre o WhatsApp. Você sabia que o WhatsApp hoje também é um dos meios que as pessoas têm perdido muitos pacientes? Porque essa semana eu estive numa clínica e em 1 hora eu fui olhar o WhatsApp de uma clínica e eu recuperei 5 pacientes em 1 hora. Só por conta da forma errada de falar no WhatsApp. E amanhã é o tema que nós vamos falar. Pare de perder paciente no WhatsApp. Aprenda a conquistar mais pacientes através do seu WhatsApp. Tá bom? Eu espero por vocês amanhã. Obrigada, pessoal. Boa noite.